Terça-feira, dia de futebol, hein? Todo dia é dia de futebol, todo dia tem jogo na televisão. Impressionante, né? O que virou o futebol. A gente que, lá nos anos 70, quando a gente começou a ver jogo, nós tínhamos as quartas-feiras à noite e no final de semana. Geralmente domingo eram todas as partidas, a gente esperava ansiosamente por esses jogos, né? Hoje em dia tem uma sucessão de jogos aí, uma quantidade de jogos muito grandes. Qualidade, você sabe que não existe quando existe muita quantidade, né? Não dá para tirar a qualidade disso. E, infelizmente o futebol vai cansando os olhos, né, daqueles pessoal mais da antiga, o pessoal que viu um outro tipo de jogo jogado, né? Um pessoal que viu uma outra forma de se fazer futebol. É muito diferente nesses tempos de hoje. Claro que a gente continua assistindo, claro que a gente continua vendo, e claro que a gente vai continuar criticando sempre. Por quê? Porque, lógico, gente, a gente trata o futebol como um espetáculo, né? A gente trata o futebol como algo bem jogado. Nas palavras do mestre Tele Santana, né? O tal do é difícil chegar à perfeição, mas é possível a gente estar próximo dela. Coitado do mestre Tele, se tivesse hoje assistindo as partidas que a gente tem visto. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. São Paulo enfrenta o Náutico. Clube Náutico Capibaribe. Nos meus tempos de futebol de botão, quantos de vocês aí, quem nunca jogou futebol de botão, que atire a primeira pedra, né? Meu querido Vinícius Ramalho, lá do SPFC TV, meu freguês de futebol de botão, né, rapaz? Eu tô esperando ele para um desafio aí, ele vive adiando o desafio. Ainda bem que o Vinícius não vai ver o vídeo. Pois bem, senhores, no meu tempo de futebol de botão, eu fazia um campeonato pernambucano. Até isso eu fazia. Campeonato pernambucano, Santa Cruz Esporte, Náutico, Central de Caruaru. Meu Deus do céu, hein? E o Náutico sempre teve time bom. Náutico que revelou o Jorge Mendonça, hein? Jorge Mendonça que chegou a uma Copa do Mundo em 78, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no Guarani, em Campinas, enfim. Grande, gigante Jorge Mendonça, que já está lá na Arena das Nuvens, né? Que já partiu para outra. Mas enfim, senhores, esse Náutico que vem hoje enfrentar o São Paulo é bem distante, né? Do Náutico que a gente chegou a ver aí nos anos 70, nos anos 80. Muito distante, não é bem distante não, é muito distante. Uma equipe fraca, estava até olhando para ver se tinha algum jogador conhecido, mas não tem jogador conhecido. O Hélio dos Anjos é o treinador, né? O cara mais conhecido aí, cara que rodou bastante aí pelo interior do país. E o Náutico vem enfrentar o São Paulo no Morumbi. Essas equipes, elas têm uma oportunidade. Tava vendo a tabela da Copa do Brasil, por exemplo, a Aparecidense vai pegar o Fluminense lá no Rio. Qual era a chance da Aparecidense? Jogar a primeira partida em casa, tentar travar o jogo, tentar não deixar a coisa acontecer. Qual era a única chance do Náutico? De repente, o primeiro jogo lá no Recife, lá nos Aflitos, né? Porque lá, de repente, sei lá, dá uma chuva, o campo fica encharcado, a bola não rola, os caras seguram lá um resultado. Hoje no Morumbi não dá para segurar resultado, né? Claro que a gente conta com tudo que tem acontecido no futebol ultimamente. A gente conta com os times grandes, muitos jogadores sem muita vontade de jogar bola. Depois tem gente defendendo o jogador, né? Jogador atual. Então, assim, a gente vê cada resultado absurdo aí acontecer, né? Pode acontecer um resultado absurdo? Claro que pode, mas não pode, na verdade, né? O São Paulo não pode se dar o luxo hoje, por exemplo, de não golear o Náutico. Com todo respeito ao querido Náutico, uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, pelo menos era assim. Camisa branca listrada de vermelho, calção vermelho, meião vermelho, né? Então, sabe assim, a gente não pode pensar em outra coisa que não seja uma goleada hoje, inclusive para aliviar o jogo lá da volta, né? Para aliviar o próximo confronto. Que o São Paulo tem vários confrontos. O São Paulo está cheio de confronto aí pela frente. E o São Paulo tem que ir dosando e pensando como é que vai montar esses times. E cabe ao treinador ter essa competência. Afinal de contas, ele ganha para isso, não sou eu que ganho para isso. Hoje sim ele pode vir com o meio de campo mais vulnerável, vamos chamar assim. Ele pode vir com um ataque mais ativo, com mais gente. Então, assim, existem algumas coisas que ele pode trabalhar, que ele pode fazer, né? Eu digo em termos ofensivos. Hoje é dia de jogar ofensivo.
Hoje é dia de fazer bastante gol, é assim que funciona. Não vai ser na sexta-feira contra o Fortaleza que a gente vai ter essa possibilidade. Na sexta-feira já é um outro jogo, né? Um jogo mais tático, porque a gente sabe que o Vojvoda, mesmo o Fortaleza não vindo bem, é um cara que sabe armar muito bem o seu time. Então assim, o treinador tem que ter esse conceito. Em cada partida, ele tem a inteligência suficiente de colocar um time em campo que possa ser o mais produtivo possível. Esse é o papel do treinador, né? Não adianta vir com as mesmices. Mesmice não adianta. Cada partida é uma história, cada jogo é um jogo, cada maneira do adversário jogar é uma maneira do adversário jogar. Portanto, a gente não imagina, não pensa outra coisa hoje, com todo respeito, né? Às vezes os caras acham que é falta de respeito, que é soberba. Não é nada disso, gente. Olha a situação, se eu não me engano, o Náutico está na Série C, né? Então, assim, olha a situação e a realidade dos times. Pega a folha salarial do Náutico, pela folha salarial do São Paulo. Aí o São Paulo joga em casa com a sua torcida, né? Ah, mas folha salarial não ganha jogo. Eu sei que não ganha jogo, mas deveria. Porque se eu pago mais, muito mais para um do que eu pago para outro, esse que eu pago mais para um tinha que produzir mais do que o outro. É assim que funciona. Na vida comum dos seres humanos como a gente, é assim que funciona, né? Você tem que entregar resultado, meu irmão. E hoje o São Paulo tem que entregar resultado e vai entregar resultado até pela situação e por aquilo que se desenha. Alguns jogadores lá machucados estão voltando aos... Outra novela também no São Paulo, né? É incrível a quantidade, o tempo demora, a quantidade de jogador machucado, o tempo que demora para recuperar. Então, assim, é um problema crônico no São Paulo. É um problema crônico no São Paulo. Sim, eu sei que os outros times também têm jogador machucado, a gente sabe. Só que no São Paulo, meu Deus do céu, né? Parece que essa conta aí só faz aumentar. Então, ele vai recebendo de repente um ou outro reforço aí para começar a contar. Tem jogador que se machuca demais, né? Eu preciso falar disso. Eu sei que tem um monte de defensor e eu não tô acusando ninguém. Mas assim, o Lucas é um cara que machuca mais do que joga. Uai, o que eu vou fazer? Mentira minha? Machuca mais que joga. Tem um custo-benefício pequeno. Por quê? Porque a gente precisa do cara em campo. A gente sabe do potencial do cara, a gente sabe do tamanho do cara, a gente sabe do valor do cara. Ah, mas pode acontecer, mas acontece só com a gente. O raio cai só lá no Morumbi. Então, assim, são coisas que precisam ser arrumadas, que precisam ser ajustadas. Mas são tantas coisas que precisam ser arrumadas no São Paulo que a gente fica realmente preocupado, né? Como sempre estamos preocupados com isso. Ontem, por exemplo, saiu o balanço lá e a dívida do São Paulo na administração Casares, até marquei aqui, 449 milhões em 4 anos de mandato. O que você vai fazer, velho? O que você vai fazer? Com um presidente que fala, não apresenta absolutamente nada, não muda absolutamente nada, né? Não é nada transparente com a coletividade e que continua dirigindo o clube dessa maneira. 4 anos já, hein? Eu me lembro o dia que ele entrou. Fazendo 1000 promessas, fazendo 1000 planos. Agora os planos são para 2030, né? É 2030 que o São Paulo vai sair dessa situação. Então assim, é demais, né? Administrador fraco, cercado de gente fraca. Por que ele é cercado de gente fraca? Porque ele resolveu colocar cargo político lá dentro do São Paulo. Parece alguns lugares que eu conheço. Então, por exemplo, no São Paulo, o cara é diretor de futebol porque tem 40 votos no conselho. Então, assim, o São Paulo trocou suas competências, senhores, por cargos políticos. E aí que tá. Ninguém vai resolver esse problema do São Paulo. Até porque 90% da torcida tá cagando e andando para a dívida do São Paulo. Tá preocupado com o que acontece no campo, tá preocupado única e exclusivamente qual é o pereba da vez. Se o Dudu vem jogar no São Paulo, até isso eu já li, gente. Até isso, a possibilidade do Dudu vir pro São Paulo passando Pires, que não tem dinheiro, né? Aí vem os cara levando, por quê? Pra caçar like, né? É pra caçar like. Então, assim, é mais normal, isso faz parte do mundo do futebol, a falta de profundidade, a falta de reflexão, né? E às vezes é melhor mesmo quem só concentra dentro do campo, e mesmo assim tá horrível dentro do campo. Mas, enfim, é num São Paulo desse caótico, é num São Paulo desse sem planejamento, é num São Paulo desse sem organização, é num São Paulo desse sem gente competente fora e dentro do campo,
É nesse São Paulo Futebol Clube que a gente ainda se apega, né? E hoje à noite vai estar lá, logicamente, sentado lá no sofá, no meu caso, torcendo para que tudo funcione, para que tudo dê certo, numa partida que possa ser aí para o São Paulo já resolver essa fase, né? No meu placar do coração é 4-0 para o São Paulo, no meu placar da razão é 2-0 para o São Paulo Futebol Clube. Vamos ver o que vai dar. Deixa o seu placar aí também, meu irmão. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande terça-feira a todos.